Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Hoje, uma boa noite especial para as nossas irmãs aí que estão comemorando hoje o Dia da Mãe, o Dia das Mães, o dia que é tão especial. Estamos, então, comemorando nesse domingo, nesse dia aí, estamos comemorando o Dia da Família e, juntamente com o Dia da Família, queremos comemorar o Dia das Mães. Portanto, queremos louvar ao Senhor pela vida de cada mãe aí da Missão Batista em Vilares das Palmeiras, todas as mães que hoje lá estão servindo ao Senhor e auxiliando sua família no serviço e na obra do Senhor. Como você bem sabe, estamos aí comemorando, ou melhor, eu até botei rosa hoje, ó, para comemorar, para homenagear as mulheres aí, as mães, né? Mas, como você bem sabe, nós estamos no mês da família e na semana passada nós falamos dos homens e desses homens como homens de fé, como isso é importante através do testemunho que Jairo nos traz e como nós tiramos preciosas lições desse texto. Mas hoje, como estamos com esse foco na mãe, na mulher, eu gostaria de falar justamente disso, mulheres que confiam na provisão de Deus. E eu queria pensar nisso com você dentro do texto que a Bíblia nos apresenta em 1 Reis, ou melhor, 1 Reis, que é o primeiro livro dos reis. E aí eu quero que você vá comigo ao capítulo 17, versos de 8 a 16. Vamos então falar da viúva de Sarepta, trazendo algumas preciosas lições dentro desse texto, e assim nos diz a palavra do Senhor. A viúva de Sarepta. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ela o chamou e lhe disse: traze-me, por favor, uma vasilha. Ele lhe disse, né? Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco d'água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de vasilha de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: não temas, vai e faze como disseste. Mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não lhe faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não lhe faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que lhe falara por meio de Elias. Essa então é a palavra do Senhor para nós, uma palavra poderosa, uma palavra aí muito interessante dentro do primeiro livro dos reis, e vamos tratar então dentro desse texto sobre mulheres que confiam na provisão de Deus. Mas antes eu queria trazer aqui um retrato da importância do histórico das mulheres, o papel das mulheres na sociedade, mulheres estas que sempre foram valorizadas pelo Senhor, as mães que sempre foram valorizadas pelo Senhor, aquelas que são geradoras de vida
e como isso é precioso. Se Deus não valorizasse as mães, ele nunca teria nascido de uma. Jesus, o Filho de Deus, para cumprir as sagradas Escrituras e a sagrada profecia, nasceu de uma mulher e se tornou humanamente filho de uma mulher que foi Maria. Então, vemos aí a importância, o valor que Deus dá à mãe, à figura materna, como algo precioso nas nossas vidas, mas nós queríamos falar do papel da mulher aí dentro de sua família, o papel da mãe dentro da sua família. Temos hoje realidade de famílias que, às vezes, o pai trabalha e a mãe cuida da sua família, mas existe também realidades em que a mulher, a mãe, é esta que cuida das crianças e que também trabalha, ela tem jornada dupla, mães aí que não têm a figura paterna, seja por separação, seja por falecimento, dizendo aqui que não é o ideal, não é o padrão bíblico essa questão do divórcio, mas em certas circunstâncias é necessário, e aí então a mulher tem essa missão de cuidar de sua família. Temos o papel da mulher na sociedade, ao longo do tempo isso foi mudando, e como hoje mulheres exercem figuras de liderança, até mesmo em organizações, em diversas áreas, como avançamos. Vemos o papel da mulher no mundo, né, em diversas questões, na igreja, a figura da mulher desempenhando diversas funções dentro dos ministérios dispostos na igreja. Vemos o ministério do próprio Jesus Cristo sustentado por mulheres. Então, a figura da mulher e principalmente da mãe, tão importante, tão enfatizada no Antigo Testamento. E aí, no Antigo e no Novo Testamento. E eu quero trazer hoje o exemplo de duas mulheres dentro desse texto, o cenário de duas mulheres, uma com um mau exemplo e como más mulheres, más figuras femininas enfraquecem uma família, um povo, uma sociedade. E como mulheres virtuosas, mulheres fortes, bons exemplos de mulher, fortalecem sua família, a sociedade e acrescentam para o reino de Deus. Eu quero então pensar justamente nisso com você, mas eu quero trazer um cenário de Primeira Reis, de Primeiro Reis. O cenário de Primeiro Reis é com três personagens muito importantes. O primeiro é a figura de Elias, e nesse contexto que estamos aqui no capítulo 17, Elias é aquele que desafia os profetas de Baal, na verdade, ele desafia os profetas de Acabe e de Jezabel. Ele é um homem, então, Elias é esse que desafia os sacerdotes de Baal, Baal era esse um deus fenício, que era considerado o deus da fertilidade, que enviava, na visão deles, ele era o deus que enviava as chuvas, que fazia colheitas abundantes, aquele que, para que se fosse adorado, eram necessários rituais muito perversos, rituais imorais de adoração, esse deus Baal. E aí, então, Elias é esse que combate a esse deus e a adoração do rei Acabe e de sua mulher Jezabel. Então, a segunda figura dentro importante desse cenário é o próprio rei Acabe, um rei que permite a idolatria no meio do seu povo através de sua mulher Jezabel. E que, como isso, o rei Acabe permite a idolatria de Jezabel que se implanta no povo de Israel. Isso é muito nocivo, e como então a figura de uma mulher fora dos princípios do Senhor derruba toda uma família e uma nação. E aí nós vamos ver o próprio agora a figura dessa mulher, de Jezabel, como aquela que decide acabar com a adoração ao Deus verdadeiro, a Jeová. Isso é muito importante, porque o texto, esse contexto que eu estou trazendo a você, nos mostra a importância e o poder de influência de uma mulher em sua casa e em sua família. Jezabel decidiu se abandonar os princípios do Senhor, influenciou seu marido
e através disso toda uma nação caiu. A figura de uma mãe, de uma mulher, de uma esposa que está longe dos princípios do Senhor derruba toda uma família e toda uma nação, dependendo da figura de liderança. Nesse caso, Acabe era rei em Israel e foi conduzido com o auxílio de sua esposa ao declínio, à idolatria e à imoralidade. E aí, então, esse é Elias, aquele que enfrenta Acabe, que de certa forma, provoca e vem com a profecia do Senhor, dizendo para que ele se arrependa, porque ele deveria abandonar as suas práticas idólatras e assim ser levado a um arrependimento e chegar a uma atitude de arrependimento, de retorno à lei do Senhor. Caso isso não acontecesse, haveria então uma seca por toda a terra. E aí nós vamos ver isso no início do capítulo 17, esse confronto e o anúncio então de seca, de que haveria seca na terra. E isso é muito sério, porque o povo que se envolve ali, o povo nesse contexto era um povo que dependia muito da chuva, porque era um povo que precisava dessas chuvas sazonais, dessas chuvas porque era um povo agrícola, um povo que tinha plantações e dependia da chuva para que as plantações tivessem vida. E aí, diante de uma pesquisa, eu percebi que as chuvas aconteciam naquela época entre outubro e novembro, e durante esse período de chuva de 2 meses, era possível, então, a terra produzir mantimento até mais ou menos a época de março e abril, em que caía um novo ciclo de chuvas em março e abril, para então dar continuidade a essa plantação. Mas aí, então, quando quando Elias confronta Acabe nesse momento, no início do capítulo 17, nós vamos ver que não havia chuva na terra durante 6 meses, de abril a outubro, um período de 6 meses aí, sem chover, até que então o profeta Elias traz essa profecia de que não haveria chuva na terra a partir desse momento. Então foram 6 meses, mais 3 anos de profecia, sem chuva, então um longo período aí, sem chuva. E aí é diante disso que há um confronto, desse confronto que Jezabel se levanta contra o Senhor, contra os servos do Senhor e contra Elias. E aí, diante dessa perseguição, dessa louca, né, dessa idólatra, dessa mulher, Elias vai tomar uma atitude não de confronto, mas de se reclinar, de se esconder, de se retrair. E é aí, então, que nós vamos ver que Elias se esconde, ele foge de Jezabel, que desenvolve, então, uma perseguição voraz a Elias, e ele se esconde, então, de Jezabel e de Acabe. É então que existe no capítulo 2 no versículo 2 a 7 do capítulo 17 de 1 Reis, o momento em que Elias é alimentado pelos pássaros imundos. E aí nós vamos ver que Elias foge de Jezabel e de Acabe para um lugar chamado Torrentes de Querite, e que ali nós temos o relato na palavra do Senhor que os corvos levavam alimento, levavam carne e levavam pão para Elias se alimentar dentro ali daquele lugar, daquela caverna, e ele era alimentado, mas próximo a onde ele estava havia um rio, e que através desse rio ele também bebia água. Mas chegou um certo momento em que esse rio secou, e aí Elias então se viu sem chances, sem oportunidade, porque ele estava fugindo de Jezabel e de Acabe, que eram idólatras, ele havia julgado eles e se escondido então lá nas torrentes de Querite. Só que ali acabou a água do rio e ele precisou então tomar uma atitude de ir para um lugar, e nós vamos ver que ele sai de Querite e vai para Sarepta, onde ele encontrará então essa viúva. E aí nós vamos ver então agora esse terceiro momento na vida de Elias, que é o momento do alimento
através dos recipientes vazios. E aí disso que então, a partir daqui então que eu quero refletir com você no texto que lemos. Porque você não podia chegar no texto assim sem entender o contexto. Então trouxemos aqui esse cenário para você entender então. Havia uma idolatria presente no povo por conta do reinado de Acabe, e Jezabel como essa que vai trazer uma idolatria, uma adoração a Baal, e Elias como esse que vai combater a isso, só que foge da perseguição de Jezabel, fica no vale de Querite, sendo alimentado por corvos, até que Deus o manda ir para Sarepta ser alimentado pela viúva. E aí, então, que vamos ver que depois que ele passou um ano lá onde eu falei, na caverna no vale de Querite. E aí, então, após isso, ele é levado para Sarepta. De Querite para Sarepta é uma viagem de mais de 50 quilômetros. Mais de 50 quilômetros de viagem que ele fez, então, para chegar a Sarepta. Mas há uma questão muito profunda se não nós entendermos o lugar que ele estava indo. Ele estava vindo de um lugar que ele estava retraído há mais de um ano, escondido, literalmente, escondido da perseguição de Jezabel, e vai então agora para Sarepta. Só que Sarepta é um território inimigo. Ele não era bem-vindo em Sarepta porque a cidade vizinha de Sarepta era uma cidade chamada Sidom. E a cidade de Sidom era a cidade natal de Jezabel. Portanto, ele estava correndo grande risco, até mesmo risco de morte, por ir para Sarepta. Mas então ele tem a ordem do Senhor de ir para lá e será alimentado. Olha que ironia do Senhor, será alimentado, ser sustentado, morar com uma viúva para cuidar dele. Não sei se você sabe, mas uma viúva era, naquele tempo, uma das classes mais necessitadas que se existia. A viúva era uma das mulheres mais necessitadas daquela época, porque ela não tinha suporte, ela não tinha como sobreviver. E isso é muito importante. Aí nós vamos ver em primeiro destaque agora, no verso 10, uma importante lição que a gente consegue tirar desse texto, no verso 10, já quando Elias já tinha ido para Sarepta, e ele vai encontrar na entrada da cidade essa mulher. Só que o texto nos fala uma coisa muito interessante. O texto nos diz assim: ele partiu para Sarepta e, quando chegou à entrada da cidade, viu ali uma viúva apanhando lenha. Isso é muito importante, eu quero destacar com você. Uma viúva estava apanhando lenha. Não sei se você já viu filmes de lenhador, não sei se você já viu, se você colocar aí na internet lenhador, esses que apanham lenha, é uma atitude bruta, é uma atitude muito que exige muito esforço. E uma mulher, uma viúva, estava fazendo isso. Isso é interessante porque o texto diz isso foge do normal. Uma mulher, uma viúva, não podia estar pegando lenha. E o texto diz mais à frente que essa mulher foi pegar lenha, algo que não era normal naquele tempo, mas ela precisava fazer porque ela era viúva. E ela precisava sustentar os seus filhos. A atitude da mulher em pegar lenha nos ensina uma importante lição sobre uma mulher que faz sacrifícios pela sua família. Uma mulher que faz sacrifício pelos seus. E eu queria dizer, minha irmã, que você, mãe, que está me ouvindo, você que faz sacrifícios pelos seus filhos, o Senhor honra a sua vida. O Senhor honra o seu esforço. O Senhor honra o seu sacrifício. O Senhor honra o seu dia a dia. Até pegando o BRT cheio, num tempo de pandemia. O Senhor honra o seu trabalho árduo. O Senhor honra até mesmo você que não tem um trabalho institucional, mas tem um trabalho doméstico. Você, trabalho doméstico no sentido de estar trabalhando em home office, mas também você
que trabalha em casa, é uma mulher do lar, uma mulher que trabalha nos assuntos domésticos. Isso é muito importante também, muito árduo. Deus honra os seus sacrifícios, porque Deus honrou o sacrifício da viúva de Sarepta, uma mulher que estava fazendo sacrifícios de tirar lenha para sustentar os seus filhos. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda isso. Deus honra o sacrifício da mulher que cuida dos seus filhos. Isso é muito interessante que o texto nos ensina. Mas no verso 11 nós vamos ter uma outra lição. E aí há o pedido, né, do profeta que traga água, mas que também traga pão para ele. E o verso 11 diz, quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e disse, traz-me um pedaço de pão também. E aí nós vamos ver uma atitude interessante. Deus já tinha avisado ela que o profeta viria, mas você vê uma atitude de predisposição. Uma mulher disposta a servir, uma mulher que estava pronta para servir. E eu pergunto a você, mãe, você está pronta para servir a Deus em primeiro lugar? Você está pronta para servir a Deus através da vida dos seus filhos? Como assim? Se Deus chamar o seu filho, minha irmã, para o campo missionário, se Deus chamar o seu filho, minha irmã, para ser um pregador da palavra, se Deus chamar o seu filho, minha irmã, para ir para um outro lugar, mas mesmo assim, se Deus não chamar ele para nenhum desses ofícios, mas para apenas ser um servo de Deus, você entende a responsabilidade que você tem de cuidar, de manter, de sustentar servos para a glória do Senhor? Meu irmão, o maior privilégio, minha irmã, o maior privilégio de uma mãe não é fazer um filho bem-sucedido que vai ganhar muito dinheiro. Não é criar um filho que vai ser um mega empresário e vai ganhar muito dinheiro. Não é criar um filho que vai ser aquele que vai ser um ator, uma atriz famosa, um jogador de futebol, uma bela modelo. Mas o maior privilégio de uma mãe que é serva do Senhor é criar um outro servo do Senhor. É criar uma outra serva do Senhor. O maior desafio de uma mãe não é criar um filho para ser bem-sucedido, mas é criar um filho à imagem de Cristo Jesus. É criar um filho à imagem do Senhor. É criar um filho que é testemunha do amor, do serviço, da paixão de Cristo através da sua vida, do seu serviço na sua casa. Então é um grande desafio como mulheres do Senhor, mulheres que confiam na provisão, mas mulheres que assumem a responsabilidade. Essa mulher aqui estava disposta ao serviço. Ela não estava, apesar das dificuldades, ela não estava de mendicância. Ela estava indo para mudar a realidade de sua família. E Deus honrou a sua atitude. Primeiro, uma mulher que fez sacrifícios pela sua família. Segundo, uma mulher que estava disposta a servir. Mas em outro lugar, nós vamos ver agora um diagnóstico. Nós vamos ver uma mulher agora que entende a sua realidade. Apesar de fazer sacrifícios, apesar de estar disposta a servir, ela vê a sua realidade. Isso é importante, você ver qual realidade é a sua como mãe. O texto diz no verso 12, ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão algum, não tenho pão algum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha, um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, e nós o comeremos e depois morreremos. Aqui nós vemos uma mulher que tem um diagnóstico da sua situação. E, meu irmão, para minha irmã, para você romper em fé, para você romper com a sua realidade, para você confiar mais e mais na provisão do Senhor, você deve entender qual é a sua realidade. Essa mulher estava disposta a servir, essa mulher fazia sacrifícios pela sua família, mas ela entendia a sua realidade. Apesar de ser uma realidade difícil, de fome,
de certeza do fracasso. Certeza do fracasso. Ela diz, certamente morreremos. Certamente morreremos. E aí, então, eu faço essas perguntas a você. Você tem olhado para a sua realidade? Você tem entendido qual é a sua realidade enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto serva, enquanto funcionária? Você tem olhado para essa realidade? Qual é a sua realidade? Analise a sua realidade hoje. Qual é o seu problema hoje? Ela disse qual é o problema dela para o profeta. Ela falou, o meu problema é este, eu tenho isso, isso e isso à disposição e sei que o meu futuro é morte. Isso é muito forte. Mas ela entendeu qual era o seu problema. E eu te pergunto, o que te falta hoje? O que falta a você hoje? Qual é a sua falta? Ela explanou qual é a falta dela. Só há transformação e só há provisão para aqueles que fazem sacrifício pelos seus, que estão dispostas a servir ao Senhor, mas que também entendem a sua realidade, sabem qual é o seu problema hoje. Você não terá solução de algo que você não sabe nem o que é. Não há provisão para quem não entende qual é o seu problema. Aí você pede ao Senhor, mas você não sabe nem o que está pedindo, porque você não viu qual é a sua realidade. Só há possibilidade de planejar uma transformação, uma mudança, quem entende o seu problema. E aí nós vamos ver, e eu te faço essa pergunta. O que te falta hoje? A partir disso, a partir da sua realidade, você pode ter um plano, uma progressão de fé para mudar a realidade da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Tome essa atitude hoje. E aí é interessante uma frase, eu quero ler com você, é que dada a nossa tendência de olhar para o balde vazio, de olhar para o balde e esquecer a fonte, há uma tendência muito grande de olhar para o balde e esquecer a fonte. Mas Deus, com frequência, muda o seu meio de suprir as necessidades, a fim de manter nossos olhos firmes na fonte. Nós somos tentados a olhar para a realidade, e eu digo aqui você olhar para a realidade como forma de planejar uma transformação. Não que o olhar seu para a realidade seja fatalista, porque o olhar dessa mulher, apesar dela olhar a realidade, ela não olhou com os olhos da fé. Ela olhou com o olhar do fatalismo. Ela olhou com o olhar de que a realidade era definir o futuro dela. Meu irmão, a sua realidade não define seu futuro, meu irmão. O que define seu futuro é a esperança e a fé na provisão do Senhor, da palavra do Senhor. E eu quero que você entenda isso. Nós devemos nos manter firmes na fonte da provisão e não na circunstância. Hernandes Dias Lopes diz que o que nos sustenta não é a provisão em si, mas o que nos sustenta é a palavra do provedor. O que nos sustenta não é a provisão, mas a palavra do provedor. Precisamos entender isso. Devemos nos firmar na palavra do Senhor, apesar das circunstâncias. Porque é a palavra que muda. É a palavra que transforma. É a palavra do Senhor que vai mudar a nossa realidade e nossa vida. É a palavra do Senhor que traz provisão. Aleluia! Você precisa entender isso. E aqui, então, diante do diagnóstico que vai haver transformação. Diante do diagnóstico da realidade, não para um fatalismo, mas para um estudo da sua perspectiva, para uma mudança de realidade, é que vai vir a palavra do profeta. Agora, as palavras do profeta Elias vão transformar a realidade. Você vai ver no verso 13. Ele diz, então Elias lhe disse, não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois
o farás para ti e para teu filho. E aqui eu vejo que a palavra de Elias, em primeiro lugar, não foi de que haveria transformação. A primeira palavra para ela foi: não temas. Minha irmã, mãe, o que tem trazido medo ao seu coração? O que tem trazido medo à sua vida? O que tem trazido medo, desesperança ao seu coração? Você precisa diagnosticar isso. Você precisa entender a sua realidade, entender o que tem trazido medo a você. O seu medo é do desemprego? O seu medo é o medo de que o seu filho não tenha um futuro promissor devido à realidade do nosso país? Qual é o seu medo? A palavra do profeta, a palavra do Senhor, a boca de Deus, que é o profeta, diz: não temas. Não temas, confia no Senhor. Creia no Senhor. Creia no Senhor, não temas. Coloque as suas aflições, os seus medos diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. E aqui eu quero que você entenda uma palavra muito forte de que o momento da falta é o tempo que nos ensina sobre generosidade. Guarde esta palavra. O tempo da falta, o momento da falta, é o tempo que nos ensina sobre generosidade. E aqui eu quero tratar um pouco com você sobre essa máxima. Eu quero que você saia dessa mensagem com essa certeza de que a generosidade, o princípio da honra e da generosidade gera provisão do Senhor. O princípio da honra e da generosidade gera provisão do Senhor. E isso é muito importante. Por quê? E eu quero agora aqui trazer algumas palavras sobre generosidade ao seu coração. A primeira coisa que eu quero falar a você, ensinar a você hoje sobre generosidade, é que a generosidade, se tratando da palavra de Deus, dos princípios da palavra do Senhor, generosidade não é dar de sobra. Generosidade não é dar de sobra, mas é sim fazer sacrifício. Generosidade não é dar de sobra, porque o que você dá de sobra é resto. Já parou para pensar nisso? O que você dá de sobra é o que você não vai usar mais. Então é resto, não é generosidade. Então generosidade não é dar sobra, mas é sim fazer sacrifício. Nós vimos no início que essa mulher estava se sacrificando pela sua família. Ela estava tirando lenha, coisa que uma viúva não faz. Mas ela estava fazendo sacrifício pela sua família. Isso é generosidade. Mas ela também mostra generosidade no tratar com o profeta. Ela diz que não tinha nada e o profeta pede, então, que realize algo para ela. E ela faz. Isso é generosidade, isso é princípio de generosidade, princípio de honra ao profeta. Então, generosidade não é dar de sobra. Hoje a gente aprendeu isso, mas sim fazer sacrifício. Em segundo lugar, eu quero falar que a generosidade é sobre proporção e não sobre quantidade. Generosidade é sobre proporção e não sobre quantidade. Aqui, um rico pode dar R$ 1.000 de dízimo. Isso foi generosidade? Depende. Depende da proporção e não da quantidade. Sabe por quê? Porque ele pode ganhar, como um milionário, ele pode ganhar, sei lá, 500 mil por mês. E aí ele dá R$ 1.000, não é generosidade. Por quê? Porque é uma questão de quantidade somente, não de proporção.
E aqui eu não falo só de dinheiro, não, eu estou falando de proporção de vida, de entrega, sacrifício. Romanos 12 diz que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a nossa vida é sacrifício a Deus. Assim como a nossa vida pode ser sacrifício através do nosso serviço para o educar dos nossos filhos, a nossa vida deve ser sacrifício de adoração a Deus. Portanto, você deve entender que generosidade é proporção e não quantidade. Não é o quanto você dá, é a medida proporcional à sua realidade. Talvez só Deus conhece a proporção no seu coração. É proporcional à sua realidade, não é questão de quantidade. Sabe por quê? É uma questão de frequência, de rotina, de processo na vida de fé. Que você pode hoje dar, sei lá, você teve aí o 13º, ganhou uma causa na justiça, e aí você dá uma bolada aí de oferta para o Senhor, dá uma bolada aí, sei lá, você ganhou uma causa na justiça, e aí dá uma oferta de 3.000 reais. Isso é bom para a igreja? Sem dúvidas. Mas isso não é generosidade. Sabe por quê? Porque não é uma questão de proporção, é uma questão de quantidade. Sabe por quê? Porque você pode dar 3.000 hoje, e aí você fica um ano sem dizimar, você fica um ano sem ir na igreja, sabe por quê? Você cumpriu um papel. Você fica um ano sem orar, sem jejuar, sem estar na comunhão com seus irmãos, então não foi generosidade, foi barganha. Portanto, o princípio da generosidade presente nesse texto é muito lindo, porque ele nos ensina que generosidade não é sobra, é sacrifício, e generosidade não é proporção, é quantidade e frequência. Portanto, a nossa oração é que o Senhor faça, prepare, coloque no coração mulheres, mães generosas, que vivem a generosidade do Senhor, não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Que você entenda, que você receba isso muito firmemente no seu coração. Mas aí nós vamos então para o verso 14. Após esse pedido, então, do profeta para essa mulher, que vemos esse princípio de generosidade e de honra, no verso 14 nós vamos ver: pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. Após então ver que essa mulher fez sacrifícios pela sua família, ela foi uma mulher que fez sacrifícios por aqueles que são seus. Ela não só fez sacrifícios, mas ela demonstrou que ela é uma mulher que entende o que Deus queria fazer através da vida desse profeta. Ela entende de sacrifícios, mas ela também é uma mulher que está disposta ao serviço. Ela é uma mulher que faz o diagnóstico da sua realidade. E isso, então, nós vamos ver agora o processo, vimos o processo de generosidade na vida dela, o processo de honra ao profeta, e agora vai vir, então, a palavra de esperança no verso 14. Palavra de esperança, que ele diz: pois assim diz o Senhor teu Deus, ou melhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Meu irmão, quero dizer a você, mulher de Deus, mãe de Deus, mãe que serve, mãe que é serva e que cuida de seus filhos, se você é uma mulher que se sacrifica pela sua família, pelos seus filhos, se você é uma mulher que está disposta ao serviço de sua família e de Deus, da obra de Deus, se você é uma mulher que entende a sua realidade, uma mulher que consegue entender a vontade de Deus nesse tempo, a vontade de Deus para a sua família, para o seu esposo, para a sua vida, para o seu ministério, porque ser mulher de Deus, ser mãe de família é um ministério, o maior ministério da nossa vida é a nossa família. Seu maior ministério, minha irmã, é a sua família. E essa mulher foi uma mulher generosa. E isso, então, abriu as portas para a palavra de esperança do profeta para a vida dessa mulher.
Porque aqui vamos ver que não haverá falta para essa mulher virtuosa que tem todos esses atributos que falamos. E aí vamos ver que Deus provê ao coração grato e generoso. Meu irmão, seja grato. Minha irmã, seja grata ao Senhor pelos feitos dele. Seja generoso, seja generosa diante do Senhor. Princípio de honra e de generosidade. Sabe por quê? Essa mulher não era uma mulher que se entregou à sua realidade. Mulheres de Deus, mulheres que confiam na provisão, não se entregam diante da realidade. Mas são mulheres, como já falamos, tudo isso, que enfrenta as realidades, que muda as circunstâncias, que entende o seu cenário, mas não se entrega, confia na provisão do Senhor. Então, que você seja levado a esse entendimento de que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós e pode usar muitas maneiras, muitas formas para nos alimentar. Isso em diversos cenários, isso você vai ver quando Elias vai ser alimentado lá quando ele estava no vale de Querite, ser alimentado por corvos, nada comum, improvável, mas um homem que confiava no Senhor. E aí ele é levado então para a cidade de Sarepta a ser alimentado por algo tão improvável quanto o corvo naquela realidade, que era uma mulher viúva, mas que um homem que confiava na palavra do Senhor. Então o Senhor cuida de nós, que você guarde isso no seu coração. O Senhor cuida de nós e pode usar muitas formas para nos alimentar nesse tempo. Você confie nessa palavra. Então, que a nossa confiança esteja antes na palavra do provedor e não necessariamente na provisão. Vamos ver uma frase para terminarmos esse momento de reflexão e caminharmos para uma oração. Uma frase que diz assim: antes do pão vem a farinha alva, antes da farinha vem o moinho triturador, antes do moinho o trigo, o sol e a chuva, o agricultor, e a vontade do Pai, nosso provedor. Vou repetir. Antes do pão vem a farinha alva, antes da farinha vem o moinho triturador, antes do moinho o trigo, o sol e a chuva, o agricultor, e a vontade do Pai, nosso provedor. Que você, mulher de Deus, mulher que confia na palavra do provedor, mãe que confia no Deus que provém, no Deus que provê. Você confie na palavra do provedor e não na provisão em si. Que Deus te abençoe, que você seja uma mãe generosa, uma mãe que se sacrifica pela sua família, uma mãe que entende a sua realidade, uma mãe que está disposta a servir ao Senhor, uma mãe que diagnostica a realidade não para ser entregue ao fatalismo, mas uma mãe que entende a sua realidade para confiar mais e mais na palavra do provedor, uma mulher que entende a sua realidade para planejar uma estratégia de transformação, de confiança plena no Senhor. Então, que você seja levada a ser uma mulher que confia no Senhor e que transforma a sua família, por ser uma mulher de fé, uma mulher generosa, uma mulher que vive na dependência do Senhor. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra transformadora, estamos diante de uma história tão linda, Senhor, de uma vida, de uma mulher, de uma mãe que tem a sua vida transformada. Mais à frente veremos cura de uma criança que já estava morta e que recebe então renovo, transformação, vida, alimento, mantimento, esperança, provisão do Senhor. Senhor, que as mulheres que escutam essa mensagem sejam mulheres transformadas. Sejam mulheres que se sacrificam, que apesar de um tempo como naquele, que uma viúva não era normal ela estar apegando lenha, mas uma mulher que se sacrifica pelos seus filhos, que tenhamos mulheres que se sacrificam pela sua família,
mulheres que não se abatem diante da realidade, mulheres que são generosas, mulheres que entendem a palavra do Senhor, que conseguem diagnosticar o seu tempo e a sua realidade, mas não para ser entregue ao fatalismo, porque não há comida, não há pouca comida, mas mulheres que confiam no Senhor e que têm um planejamento, uma estratégia para ter a sua vida transformada. Senhor, mulheres que são generosas na tua palavra, na tua presença, no servir da sua família. Mulheres, Senhor, que são sustentadas pelo Senhor. Mulheres que têm uma vida diante do Senhor. Mães que são servas, mães que criam seus filhos, que colocam expectativas nos seus filhos, não para serem grandes empresários, não para serem bem-sucedidos. Isso é muito importante, sim, não estou negando. Mas, antes de tudo, mães que criam filhos para a glória do teu nome. Mães que criam filhos que serão servos diante da tua presença, servos que serão pais e mães de família, que serão transformadores, porque serão famílias que glorificam o teu nome. Nos ajude nesse caminho, ensine a cada mãe a continuar servindo ao Senhor, sendo fonte de esperança, de vida, de provisão, de generosidade, de amor, de sacrifício pelos seus, mas também de doçura, de toque do Espírito Santo, de mantimento, de paz, de amor, de carinho, fraternidade, afeto, Senhor. Inunde, Espírito Santo, o coração das mães com mais calma, com mais toque, com mais sensibilidade à realidade dos seus filhos, sensibilidade à realidade dos seus esposos, sensibilidade às suas próprias necessidades pessoais, a um tempo de autocuidado, um tempo de ir para o salão de beleza, um tempo de se produzir, de se preparar para servir ao Senhor de forma melhor, ter mais qualidade de vida. Muito obrigado, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor é o dono da família. Louvamos o teu nome, hoje e sempre. Em Cristo nosso Salvador oramos. Amém e amém. Querido irmão, que Deus te abençoe. Minha irmã, que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração nesta noite. Mães, mulheres que confiam na provisão do Senhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até semana que vem.